Mais uma aula, vamos aqui resolver uma questão que pede para encontrar a área de superfície. Tem aqui a equação de uma superfície, né, que você pode identificar ela como um gráfico, porque tem z igual a uma função de x e y, então é o gráfico dessa função f, que está acima do triângulo de vértices 0, 0, 0, 1 e 2, 1. Então, para poder calcular aqui a área de uma superfície, nós precisamos lembrar que a área de uma superfície S é igual à integral de superfície do 1. Então, sempre que você precisa calcular a área, basta calcular a integral de superfície, né? E a integral de superfície tem uma fórmula para ela, né? A integral de superfície de uma função f, que é ao longo da superfície S, seria uma integral dupla do f sobre d, e aí eu vou multiplicar isso daqui pela norma de RU, produto vetorial, RV, dA, em que essa superfície S foi parametrizada, colocando ali um vetor R que tem as entradas x de UV, y de UV e z de UV. Então, tudo que nós precisamos aqui é encontrar primeiro a parametrização de S, e depois, se eu quero calcular a integral de superfície de 1, em vez de ter essa f aqui, olha, em vez de ter f, se eu coloco 1, eu tenho que calcular essa integral aqui. Então, vamos lá, vou apagar isso aqui e vou reorganizar. Então, a função que eu estou calculando aqui, a integral de superfície, é a função 1. Portanto, pela fórmula que eu acabei de explicar, eu teria que calcular esta integral dupla aqui. Note que aqui eu coloquei um dA, porque é uma integral dupla. Mas, antes disso, para poder calcular isso, eu preciso parametrizar a superfície e preciso calcular o produto vetorial. Só que tem uma dica aqui que foi dada lá no nosso último aulão, que, como eu disse, que essa superfície aqui é um gráfico. Todo gráfico tem uma parametrização bem natural. Então, se é um gráfico de uma função f de x, y, eu coloco o x e o y como parâmetros. Então, eu coloco assim, olha. Deixa eu apagar aqui. O x é o x, o y é o y. Esses são os parâmetros. Só que o z é igual a 1 mais 3x mais 3y ao quadrado. E aí eu digo que esse x e y, ele pertence a D, em que D é a região sobre a qual eu estou integrando. Então, esse D aqui seria o triângulo com esses vértices aqui que estão no enunciado. Ele é o D, é a região D. E aí, se eu escrever aqui na forma vetorial, vamos colocar aqui, forma vetorial, bastaria dizer que a parametrização dessa superfície S é um R que depende de x e de y. Aqui eu não vou usar nem u e nem v, porque eu estou usando os parâmetros x e y, em que o x é o x, o y é o y e o z é 1 mais 3x mais 3y ao quadrado. Agora eu posso calcular as derivadas parciais aqui dessa parametrização. Derivada parcial desse vetor em relação a x, eu vou derivar termo a termo. Derivada de x é o 1, do y é o 0, e a derivada disso aqui em relação a x, olha, isso daqui corta que é constante, isso corta que é constante, fica só a derivada de 3x, que é 3, né? De maneira análoga, a derivada desse vetor aqui em relação a y, aqui vai dar 0, aqui dá 1, então já vou escrever lá, 0, 1. E desse outro aqui, olha, tudo isso é constante, vai sobrar apenas o 3y² para derivar, que é 6y. Note que aqui na fórmula eu também preciso calcular um produto vetorial. Então, eu vou colocar aqui que o produto vetorial dessas derivadas parciais aqui, eu vou usar a definição de produto vetorial, um determinante, que na primeira linha eu boto I, J e K, coloco esses vetores aqui. Na segunda linha eu coloco ali o primeiro vetor, que vai ser 1, 0 e 3, e na última linha eu coloco o último vetor, que é 1, 2 e 6y. E eu vou calcular esse determinante utilizando aqui o desenvolvimento por Laplace pela primeira linha, né? Então, utilizando aqui a primeira linha, fica muito simples, porque eu vou ter o seguinte. Vamos lá, deixa eu pegar aqui a cor. Olha, vai ficar o seguinte. Eu vou ter o I
Aí tudo que está multiplicando o i fica na primeira posição, não é isso? O i vai estar multiplicando o determinante dessa submatriz, que é 0 vezes 6y, que é 0, menos 1 vezes 3, que aí dá menos 3, né? Já lembrando dos sinais, né? Olha, esse é positivo, esse é negativo, esse é positivo. Então, o que for o resultado dessa submatriz aqui, eu coloco negativo. Qual que seria o determinante? É 1 vezes 6y, que é 6y, aqui é menos 0. Então, seria 6y, mas do j eu tenho que colocar negativo. Então, menos 6y. E, por fim, essa outra eu vou até escrever aqui, olha. Como é que ficaria aqui o determinante dessa submatriz aqui, que é 1 e positivamente. Então, vou colocar aqui 1. Lembrando que qualquer método que você usar para calcular esse determinante aqui dá certo, mas esse daqui é o melhor porque vai direto para a solução. Agora, eu vou calcular a norma desse vetor e lembrar da definição de norma, que é a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Então, eu vou ter menos 3 ao quadrado, que dá 9. Eu vou ter esse menos 6y ao quadrado, que vai dar 36y ao quadrado. E vou ter 1 ao quadrado, que é 1. Então, dá para simplificar isso como 36y ao quadrado mais 10. E aí, nós temos aqui agora, em conclusão, que a área de S é simplesmente a integral dupla sobre D desse vetor da norma desse vetor aqui, que nós já calculamos, que seria a raiz quadrada de 36y ao quadrado mais 10, dA. E aí eu vou adicionar aqui uma nova página para poder finalizar a questão. Então, deixa eu adicionar aqui a nova página, porque agora tudo que nós precisamos é calcular essa integral dupla aqui. Então, o problema ele já saiu do cálculo vetorial e foi para o cálculo de integral dupla, né? Nós já estamos aqui no conteúdo da P2, aqui, se você é aluno da Unicamp, já é o conteúdo da P2. E para calcular essa integral dupla, a primeira coisa que você precisa fazer é desenhar a região de integração. Eu vou analisar aqui os pontos, olha, 0, 0, 0, 1, 1, 2, são todos pontos no primeiro quadrante. Então, eu vou fazer aqui um desenho aqui bonitinho, para ficar bem claro exatamente aquilo que nós estamos colocando aqui, olha. Tem um dos pontos que é o 0, 0, eu coloquei aqui. O outro ponto, deixa eu recordar, é 0, 1. Então, no eixo X é o 0, no eixo Y é o 1. Então, tá aqui o 0, 1. E tem um terceiro ponto aqui que é o 2, 1, não é isso? Então, 2, 1 é esse ponto aqui. E o triângulo determinado aqui por esses pontos é esse triângulo. Eu quero integrar em cima desse triângulo. Para isso, eu vou precisar descrever esse triângulo ou como uma região do tipo 1 ou como uma região do tipo 2. Se eu for descrever ele como uma região do tipo 1, eu teria o seguinte, olha, eu sei aqui que o x está indo de 0 até 1, então eu colocaria até 2, na verdade, então eu colocaria o x indo de 0 até 2, e para cada x, eu sei que o y está limitado aqui, olha, você olha, está limitado abaixo por essa reta e acima por essa outra reta. Então, eu iria calcular ali as equações de ambas as retas e descrever como uma região tipo 1. Só que eu não vou fazer isso para a gente não perder tempo. Se você fizer essa região aqui como do tipo 1, você vai ter muita dificuldade nessa integral aqui. Provavelmente você não vai conseguir resolver. Porque ficaria uma integral, sempre que for do tipo 1 é dx dy. É dy dx, na verdade, né? É o contrário. dy dx. Então, sempre que for do tipo 1 seria dy dx. Primeiro eu tenho que saber calcular essa integral aqui, que é uma integral bem difícil de calcular dessa forma que está. Se não, impossível em termos de funções elementares. Eu teria que pensar um pouco, mas eu sei que não é uma integral boa aqui de calcular, de verdade. É uma integral, provavelmente não dá nem para calcular em termos de funções elementares. Ou dá um belo de um trabalho. Então, essa região aqui é muito melhor eu descrevê-la como do tipo 2, porque aí sim eu vou ter dx dy, e para integrar essa função que depende só de y em relação a x, é só multiplicar por x. Então, vai ser muito mais fácil. Então, realmente, o único caminho que nós temos aqui é pensar nessa região aqui como do tipo 2. Embora ela seja uma região simples, o que é uma região simples? É uma região que é simultaneamente do tipo 1 e do tipo 2. Para o cálculo dessa questão, eu tenho que descrevê-la como uma região do tipo 2.
em que eu coloco o y entre duas constantes. Então, se eu analisar aqui, olha, o y está indo do 0 até o 1. Então, eu vou colocar que o y está indo do 0 até o 1. E aí eu coloco o x entre duas funções de y. Então, agora eu vou pensar em esquerda e direita. Dado um y qualquer, o x está limitado aqui à esquerda pelo eixo y e à direita... aí eu vou colocar assim, primeiro, à esquerda pelo eixo y. Qual que é a equação do eixo y? É x igual a 0. Então, tá assim, olha, é uma região em que tem um zero menor ou igual que x. O que é isso? É o x maior ou igual que 0. O que é x maior ou igual que 0? É isso aqui, olha, é uma região que está à direita do eixo y. É por isso que eu escrevo isso. E está limitada, você vê mais uma vez, está limitada à esquerda pelo eixo y, mas está limitada à direita por esta reta aqui. Então, tenho que ser capaz de encontrar a equação dessa reta. Por sorte, aqui é uma equação muito simples de identificar, porque é uma reta que passa pelo eixo y, então ele corta o eixo y no 0. Então, se eu escrever a equação dela como ax mais b, eu já sei aqui de graça que o b é o 0. Então, seria simplesmente ax. E substituindo esse ponto aqui, já dá para descobrir quem que é o a, por exemplo. Então, eu coloco que 1 é igual a a vezes o 2. Então, a é igual a 1 sobre 2, né? Então, fica aqui bem simples, que vai ser y igual a meio x. Essa daqui é a equação da reta. Só que eu tenho que escrever, sempre que eu pode escrever como região do tipo 2, como função, eu tenho que descrever como função de x, né? Eu tenho que isolar o x aqui. No caso, seria como função de y. O x está em função de y. Então, no tipo 2, eu isolo o x. Para isolar o x, eu passaria esse 2 aqui multiplicando. E aí ficaria que 2y é igual a x. Tá? Então, quando eu digo que o x é menor ou igual do que 2y, eu estou dizendo que, considerando essa reta aqui como limite, eu estou pegando o x que está à esquerda. Eu estou nessa região aqui, à esquerda da reta. E é onde esse triângulo aqui está acontecendo. Então, eu estou fazendo várias interseções. Eu digo que eu estou à esquerda dessa reta. Depois, eu digo que pegando essa outra reta aqui, que é o eixo y, eu estou à direita dela. E você vê aquilo que foi pintado de todas as cores aqui é justamente a região de interseção. Então, está aqui descrita aqui a região. Portanto... agora vai dar de finalizar aqui a questão, porque a área de S vai ser a integral dupla sobre D da raiz quadrada de 36y² mais 10dA, sendo uma região do tipo 2, eu coloco dx, dy. Repito aqui. E o x está variando de 0 até 2y, e o y está variando de 0 até 1. Agora, eu vou calcular aqui primeiro essa integral, que eu disse que era simples de calcular, porque a função aqui integra não depende só de y, então basta multiplicar por x. Então, seria x vezes a raiz quadrada de 36y² mais 10. E vou fazer o x variar de 0 até 2y. Basicamente, quando x é igual a 2y, eu vou só substituir isso aqui. E depois, quando x é igual a 0, iria zerar. Não vou nem me dar o trabalho de escrever isso. Então, fica a integral indo de 0 até 1 de 2y vezes a raiz quadrada de 36y² mais 10 dy. E agora sim, essa última integral é uma integral simples de calcular, porque dá para fazer ela utilizando aqui uma substituição. Eu vou colocar uma substituição, que será o u igual a 36y² mais 10. De modo que o du é a derivada disso daí, então é 72y, né? Então, a derivada ali de 36y², 2 décimo multiplicando, 36 vezes 2 é igual a 72, a derivada do 10 é nada, né? Então, fica 72y dy. De modo que, de alguma maneira, se eu pegar essa expressão aqui e dividir de novo agora por 36, dá 2y dy. Dividir de ambos os lados por 36. Por que eu fiz isso? Porque eu estou interessado no 2y dy, que ele está aqui, olha. E aí eu vou trocar isso pelo du sobre 36. Então, fazendo isso, a integral vai ficar... Olha, mais uma vez,
Então, eu já disse que isso aqui vai ser essa parte, né? Então, vai ter o 36 que vai passar para fora, 1 sobre 36. E aí, eu terei a raiz quadrada do u e terei o du. Novamente, quando eu faço uma substituição, eu tenho que mudar o limite de integração. Então, eu tenho que pensar, quando y é igual a 0, quem que é o u? Então, seria 0 mais 10. Então, coloca aqui o 10. Quando o y é igual a 1, quem que é o u? Aí é 36 vezes 1 ao quadrado, que é o 36, mais 10, que aí dá exatamente igual a 46. Dá exatamente isso. Outra coisa, raiz quadrada do u é u elevado a meio. E essa integral aqui é muito simples de calcular, porque a integral de x elevado a n é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, né? Desde que esse n aí seja diferente de menos 1. Então, nesse caso, seria u elevado a meio mais 1, que é o 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2. Esse dividido aqui eu passo como 2 sobre 3, né? Que dividir por uma fração multiplica pelo inverso. E eu vou fazer isso variar de 10 até 46. Dá para fazer uma simplificada aqui, justamente porque esse 2 e o 36 cancelam, então aqui fica 18. E aqui eu vou ter 18 vezes 3, né? 3 vezes 8 é 24, 3 vezes 1 é 3, com 2, 54. Então, no denominador aqui eu vou ter 54. Então, vai resultar, deixa eu finalizar aqui, em 1 sobre 54, e o u elevado a 3 sobre 2, para fins de prova, de exercício, eu gosto de fazer o seguinte, olha, 1 elevado a 3 sobre 2, o que é isso? É u elevado a 1 vezes 1 elevado a meio. Afinal de contas, 1 mais meio é o 3 sobre 2. Só que o elevado a meio é a raiz do 1. E o elevado a 1 é o u. Então, sempre que aparece esse u elevado a 3 sobre 2, eu coloco u raiz do u, porque aí já fica simplificado. E eu vou variar de 10 até 46. Então, dá 46 raiz de 46, menos 10 raiz de 10, tudo isso dividido por 54. Evidentemente, dá eventualmente aqui ainda para fazer uma simplificação, né? Daria para dividir por 2 em cima e embaixo. 46 dividido por 2 é 23. 10 dividido por 2 é 5. E 54, 50 dividido por 2 é 25, 4 dividido por 2 é 2, então aqui daria 27, né? E aí, agora, eu acredito que não dá mais para simplificar, porque 27 é 3 ao cubo e 23 não é divisível por 3, e também aqui 27 não é divisível por 5, então realmente não tem mais o que simplificar. Acredito que não, né? Eventualmente, pode ser que vocês consigam simplificar alguma raiz ou algo do tipo, mas aqui seria a minha resposta final aqui para essa questão. Então, demorou aqui um tempo, 18 minutos aqui, mas eu expliquei todo o raciocínio, por que é que eu fiz cada uma das coisas. Mas é uma questão aqui bem tranquila de fazer aqui na prova.